corte notícia que é pior, né? Ótimo, então galera, eu tô gravando. Hello, vamos embora. Galera, o que acontece? Vocês perceberam lá que tem pouca aula para revisar, né? Quase nada, né? Suavão, né? Vocês conseguiram perceber isso, né? Então o que acontece? A gente vai começar essa primeira parte da minha prova focando nas famosas leis de Newton. Tudo bem? Então essa é a primeira parte. Ela abre ali já discutindo as leis de Newton. E aí o que acontece? A gente tem que lembrar que tem 3 leis. Então a primeira delas, galera, é nada mais nada menos do que a lei de inércia. Galera, a lei de inércia, ela traz uma ideia apenas para vocês, tá? Uma coisa que está em movimento permanece em movimento. Se algo está parado, permanece parado. Então a gente pode enunciá-la, tá bom? Um objeto em movimento permanece em movimento. Um objeto parado permanece parado, tudo bem? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é só aqui, ó. Quando a gente fala do movimento, um objeto em movimento, galera, a gente tem que ficar de olho nessa ideia, que é um tipo de movimento que ele é específico, tá? Qual que é o tipo específico de movimento que tem aqui? É o movimento retilíneo. Então, é um movimento retilíneo e uniforme. O que acontece? É um movimento sem alteração de velocidade nem nada, tudo bem? Em linha reta. Essa é a primeira lei de Newton, conhecida como lei de inércia. Galera, a segunda lei de Newton é a única lei que vai envolver cálculos. Deixa eu colocar aqui segunda lei de Newton, ela vai envolver cálculos. Por quê? Ela trata para você, ela é chamada de princípio fundamental da dinâmica. Como assim o princípio fundamental da dinâmica? Ele é uma definição de força. Ele define para você que a força resultante sobre um corpo, deixa eu colocar aqui fundamental, a força resultante sobre um corpo é igual ao produto da sua massa vezes a aceleração desse corpo. Coisas que a gente tem que lembrar isso daqui, tá bom? Quando eu falo de força resultante, galera, é a soma de todas as forças. Então, é a soma de todas as forças. Você tem que somar todas as forças existentes ali. Quando eu falo de massa, tem que lembrar que a unidade de massa obrigatoriamente tem que ser em quilogramas, kg. E quando eu falo para vocês de aceleração, ela tem que ser obrigatoriamente em metros por segundo ao quadrado, tudo bem? Daqui a pouco a gente vai voltar aqui na segunda lei. Terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton é o princípio de ação e reação. Então você tem ali ação e reação. Ela estabelece que para toda ação existe uma reação, e aí o detalhe é de mesmo sentido, mesma direção, mesma intensidade, e aí sim, sentidos opostos, tudo bem? É aquela ideia de eu acabo empurrando o chão para trás para andar, e o chão me empurra para frente. Essa é a ideia principal sobre a terceira lei de Newton. Tudo bem? Galera, aqui na segunda lei é importante eu destacar para vocês as forças que podem existir. Uma das forças mais clássicas que pode existir é a força-peso. Ela é uma força que vai pegar e vai apontar sempre para o centro da trajetória. Aponta sempre para baixo. E o cálculo dela, o cálculo do peso, sempre vai ser feito como o produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Que na Terra vai valer 10, tá bom? Obrigatoriamente isso aqui vai ser em formato, tá? E aí você consegue perceber que existe algo diferente entre massa e peso. Peso, galera, é uma força, ou seja, ela te puxa para o centro da Terra. Agora a massa, ela pode ser garantida ali com uma quantidade de matéria que tem no material aproximadamente, tá? Mesmo sabendo que ele esteja mais ligada com a inércia, tá bom? Outra força importante que aparece é a normal.
Para normal não tem fórmula, tá, galera? Ela só é sempre... Ela sempre forma 90 graus com a superfície. Não tem uma fórmula direta para ela, tá? Então ela forma 90 graus com a superfície. Essa é a conhecida normal. Tudo bem? Essas daqui são duas principais. Agora tem algumas que vão aparecer em situações especiais, e nesse caso, situações especiais é quando tem cordas. Uma delas é chamada de tração. E ela vai aparecer sempre que aparecem cordas. E também vai aparecer em pares. Eu tenho que lembrar isso para vocês. E tem uma que pode aparecer, que é a força elástica. Aí, força elástica, vocês têm que lembrar que ela aparece quando tem molas. Ela é calculada como K vezes X. Nada mais, nada menos. Vou trazer aqui, ela traz como molas. Ela é calculada como K vezes X. Deixa eu trazer ali. Coloco aqui entre as parênteses, certo? E aí eu posso trazer para vocês aqui. K é a constante da mola. Ela vai aparecer em Newton metro. E eu tenho X, que é a elongação dessa mola, ou seja, quanto que eu fiz ela crescer ou diminuir. Isso aqui aparece em metros. Tudo bem? Aqui eu tenho as leis de Newton. Galera, eu estou salvando essa tela, tá bom? Depois eu vou disponibilizar ela junto com um vídeo para vocês, tá? Galera, até o momento tá de boa? Se ficaram com alguma dúvida sobre isso, pode falar aí. Tá de boa, Rogério. De boa por enquanto? Suave? Tá? Então, ótimo. Galera, agora eu vou pegar e vou apagar, e aí eu vou falar sobre uma ideia que é importantíssima, que é resolvendo problemas de dinâmica. Então, galera, isso aqui é uma receitinha, aquela receitinha de bolo que eu uso para você conseguir resolver qualquer problema que relaciona a lei de Newton. Ela tem passos, então o primeiro passo qual é? Você precisa separar os corpos. Primeiro passo essencial. O segundo passo, você precisa obrigatoriamente marcar as forças. Vocês marcam as forças existentes. O terceiro passo é definir referencial. É só você me falar para onde é positivo e para onde é negativo. Aí no quarto passo, sim, você vai ter ali uma aplicação mais complexa. Você vai aplicar força resultante é igual a massa vezes aceleração. E o que acontece? Você vai relacionar isso para cada corpo existente e para cada direção. Isso obrigatoriamente tende a cair em um sisteminha. Porque você vai ter mais de uma equação e mais de um corpo. Então, o quinto passo você fecha com resolver o sistema de equações. Então, ele cai em resolver o sistema de equações e você seguiu esses 5 passos, você vai resolver. Falando em termos de vestibular, tá, galera? Geralmente, esse tipo de exercício vai cair em vestibulares que são mais tradicionais, tá bom? Por exemplo, uma FUVEST, uma Unicamp. Dificilmente você vai ver esse tipo de exercício cair ali no Enem, tá bom? O Enem ele cobra outro tipo de ideia, com mais aplicações. Galera, vou pegar um exercício aqui para a gente ter uma ideia de como é que resolve isso, tá? O exercício é o seguinte, eu tenho aqui 2 corpos, então estou colocando aqui um corpozinho aqui. Cadê você? E um outro corpo aqui. Esse aqui sendo o corpo A e esse sendo o corpo B. E aí eu vou aplicar nele uma força. Pode ser uma força aqui de 100 newtons. Ótimo. E aí eu estou te dando massas dos corpos. Eu tenho a massa do corpo A, que pode ser de 5 quilos. Então, a massa do corpo B
Pode ser uma massa aí, vai de 4 quilos, não, né? Tá, vou colocar ele mais leve, vou colocar ele ali com... Vou colocar ele com 4 quilos mesmo, tá bom? E aí eu coloco de cima com 6. Boa. Então vamos fazer agora como é que vão ser os passos disso, tá? Então o primeiro passo, obrigatoriamente você separa os corpos. Então você coloca um corpo aqui e outro corpo aqui. Separou. Então aqui A e aqui B. Galera, forças, tá? Então primeira coisa, você vai ter uma força que aponta sempre para baixo, nos dois corpos, tá? Essa força, você já conhece ela, é chamada força peso. Então o peso de A e lá do outro lado o peso de B. Junto com isso, você tem forças que apontam para cima, que equilibram os pesos, que são as normais. Então eu tenho normal A. E aqui eu também tenho normal B. Coloquei elas. Além disso, agora você tem forças que geram movimento, né? Nesse caso, a força de 100 newtons, para frente ali em A. Agora vão aparecer as forças de ação e reação. Existe essa força aqui, ó, que empurra o corpo B para frente, que eu vou chamar ela como a força que A faz em B. E do mesmo jeito existe uma reação para trás gerada pelo corpo B. Essa reação é a força que o B faz no A. F de B em A. Morreu o segundo passo, que é marcar forças. Estão todas marcadas. Agora eu defino o referencial. Só preciso falar para onde que isso aí vai ser positivo e para onde vai ser negativo. Eu vou colocar aqui tudo que aponta para esse lado e para cima é positivo. Então fica positivo aqui, positivo aqui. Ótimo, define essas coisas. Agora sim eu posso cair no quarto passo, que é um quarto passo essencial. Eu vou aplicar essas equações, ou seja, força resultante igual a massa vezes aceleração, para cada corpo e cada direção. Então eu vou começar no corpo A. Então no corpo A eu vou começar pelo eixo que é o eixo X. Essa direção que é a direção horizontal. Então como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte: força resultante é igual a massa de A vezes a aceleração. As forças que agem no A tem o 100 newtons para frente, que é positivo, e menos F de B em A. Isso é igual a massa de A, que é 6 quilos, vezes a aceleração, que eu não sei. Agora, no eixo, que é o eixo Y. No eixo Y não existe movimento. Então eu posso concluir logo de cara que o peso de A é igual ao normal. Morre ali. Agora eu tenho que fazer para o corpo B a mesma coisa. Então o corpo B, começando no eixo X, eu tenho que a força resultante é igual a mb vezes a aceleração. Presta atenção que os corpos são diferentes, tá? E agora eu vou aplicar a mesma coisa. Aí nesse caso, a única força que está agindo é a força de A em B, que é igual ao valor de mb, que nesse caso é 4. É 4 vezes A. Isso no eixo X fechou. No eixo Y, mesma situação. Peso de B é igual a normal. Acabou. O que eu vou ter que fazer agora? Quinto passo. Resolver o sistema. Nesse caso, eu tenho duas equações que eu posso resolver. Essa daqui com essa daqui. Então, isso forma um sisteminha. Vocês estão vendo aí logo de cara. Então, vai ficar 100 menos F de B em A é igual a 6. A, e embaixo vai ficar F de A em B é igual a 4A. A ideia aqui é você fazer uma adição. Você soma eles e vai ficar o quê? Primeiro, você pode cortar aqui o A, corta aqui porque é ação e reação, e a única coisa que sobra é 100 é igual a 10A.
E aí eu consigo saber a aceleração já, que é 100 dividido por 10. Nesse caso vai dar 10 metros por segundo ao quadrado. Gente, depois que eu descobrir a minha aceleração, eu posso tirar qualquer coisa, tá? Porque eu posso tirar f de A em B ou f de B em A, é só substituir. Galera, essas daqui, vocês conseguiram pegar por enquanto? Qual que é essa ideia? Dá um toquezinho para mim aí, fala como é que tá. Sim. Sim, tá de boa? Deu para levar? Então, olha, essa daqui, ela vai ter lá numa lista de exercícios, que eu mandei para vocês até uma lista bem grande, antes das férias ainda, tá? E aí eu acabei discutindo esses temas com vocês, certo? Se vocês fizerem depois, retomem aquela lista de exercícios, que vale a pena para dar uma revisada, tá? Tô apagando aqui. E aí, pode falar. Ela está disponível até dia 31, né? Tá disponível até o dia 31. É uma boa vocês tentarem lá fazer ela para poder ajudar o entendimento, tá? Ajudar bastante. Então, galera, ó, salvei essa aqui, apaguei tudo, tá? E é o que acontece? Aí a gente consegue fechar um dos temas fortes ali, que era esse tema de leis de Newton. O próximo tema que eu tratarei com vocês é o tema de eletrostática. Qual que é essa ideia que tinha ali na eletrostática? Eu trazia para vocês a ideia de carga elétrica. E nesse caso, o que é carga elétrica? Letra Q. E aí ela vai ser igual ao quê? Ela vai ser igual a N vezes a carga fundamental do elétron. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. O que é essa carga elétrica? Ela é uma propriedade que os materiais têm. E a gente tem uma ideia que, quando a gente fala de partículas fundamentais, o elétron, ele sempre vai ter carga, a gente fala que é uma carga negativa. Enquanto o próton tem uma carga, nós falamos que é uma carga positiva. E eles obedecem a leis bem básicas, são princípios da eletrostática. Um desses é o seguinte: sinais iguais repelem-se, vão se repelir, enquanto sinais diferentes vão atrair-se. Então, sinais diferentes atraem-se. Você tem comportamentos que são guiados pela atração e pela repulsão. Tendo sinais iguais, você tem repulsão, sinais diferentes, você tem atração. Com base nisso, a gente consegue definir corpos. Um corpo que é chamado de corpo neutro é o corpo que tem o número de elétrons igual ao número de prótons. Enquanto um corpo que eu chamo de corpo positivo, ou seja, está positivamente carregado, então, ó, corpo positivo, significa que ele tem excesso de prótons. Enquanto corpos negativos têm excesso de elétrons. Ideia fundamental, tudo bem? Uma coisa que eu vou colocar em vermelho, porque essa vocês nunca podem esquecer. Somente os elétrons irão realizar movimento, tá bom? Obrigatoriamente, só elétron realiza movimento. Para você fazer movimento de prótons, você precisa de acelerador de partículas e acredito eu, ninguém de vocês tem isso em casa, tá bom? Então essa é uma ideia extremamente importante. O que acontece? Para deixar um corpo ou positivo ou negativo, ele precisa passar por processo de eletrização. Primeiro processo de eletrização é o mais básico. É a eletrização que é chamada de eletrização por atrito. O que você tem que gravar no atrito, tá, galera? Você está atritando um material com outro. Então, sempre eles vão acabar com sinais diferentes. E existem tendências. Então, o que acontece? Materiais que nós chamamos de materiais orgânicos têm tendência a ficar positivos.
Enquanto materiais que são inorgânicos tem uma tendência de ficar negativos. Então, você vai acabar sempre com sinais diferentes, você tem contato entre eles. O segundo processo é um processo chamado de indução. O que tem que gravar na indução? Sempre na indução, você vai ficar com sinais iguais, ou sinais iguais não, perdão, sinais diferentes. Você não tem contato, então não, isso aqui não pode esquecer, não tem contato, certo? E você tem que fazer uso do fio terra, não tem como, o fio terra é essencial nesse processo. Símbolo que vocês podem colocar, tá bom? Para vocês entenderem isso daqui, ó. Vocês podem fazer isso aqui. Tem um desenho aqui que mostra aqui, ó. Você tem um material que ele é positivo. Ele se aproxima de um outro corpo, que ele é neutro no começo. Isso vai gerar uma separação de cargas nele. Então, de um lado, ele vai tender a ficar negativo por atração. Enquanto do outro lado, ele vai ficar positivo por repulsão. Quando você pega e encaixa nele o fio terra, um fio que vem aqui lindo e maravilhoso até a Terra, certo? Você vai acabar ali fazendo com que os elétrons subam. Eles vão subir pelo fio e vai equilibrar esse lado. Equilibrando esse lado, no final você vai ter um corpo que fica totalmente positivo e do outro lado um corpo que fica totalmente negativo. Você pode deixar aqui, ó, bolinha fica positiva, enquanto o quadradinho fica negativo. Tudo bem? Esse é o processo de eletrização por atrito e indução. Galera, vocês pegaram por enquanto essas ideias que eu trouxe aqui? Sim. Sim, suave, boa. Então, ó, tô salvando isso aqui. Tô apagando tudo. E agora, galera, o que vai acontecer? Eu tenho o último processo de eletrização, que é aquele que vai envolver mais cálculos, que é o de contato ou também condução, tá? Então significa que obrigatoriamente você vai ter que colocar os objetos em contatos. E aqui eles vão ficar sempre com sinais iguais. Então ou fica os dois positivos ou os dois negativos. E o que acontece? A carga final é a média algébrica das cargas iniciais. Ó, dois exemplos clássicos, tá? O primeiro deles, 3 bolinhas. Aí eu coloco as 3 aqui, uma com 3 coulombs. Uma com 3 coulombs. Outra também com 3 coulombs. E uma última com 0, ou seja, ela está neutra. 0 coulombs. Se eu quero saber qual é o valor da carga final deles por contato, ou seja, eu coloquei os 3 em contatos e separei. Vou fazer a média algébrica. O que é a média algébrica? Vai ser a soma das cargas dividido por 3 corpos, nesse caso. Então, é 3 mais 3 mais 0. E tudo isso dividido por 3. Então, isso aqui vai dar 6, e 6 dividido por 3 vai dar 2 coulombs. Então, você tem a carga final de cada uma das esferas como a carga de 2 coulombs. Morre aqui. Caso eu queira fazer esses contatos ponto a ponto, por exemplo, eu falo que essa é a esfera A, essa é a esfera B e essa é a esfera C. E aí eu faço um contato que é de A com C e depois um contato de A com B. E eu quero saber as cargas finais. Se eu quero fazer isso, eu tenho que fazer uma tabelinha. Você abre a tabelinha com início e abre aqui corpo A, corpo B, corpo C.
E aí você vai realizando a tabela. Então, no início, 3, 3, 0. Quando você faz o primeiro contato de A com C, fica 3 mais 0 dividido por 2. Então, é 1,5. 3 que eu não mexi no B. E 1,5. Aí o que acontece? Agora eu faço A com B. Então, vai ficar... A com B vai ficar 1,5 mais 3 dá 4,5. Você divide, dá 2,25. 2,25. E o último continua com 1,5. E aí você finaliza. Você faz parte com eles, que já sai. Galera, conseguiram pegar essa ideia aqui do contato? Sim. Suave, deu para levar aí? Boa, boa. Galera, morre aqui a parte que é eletrostática, tá bom? Então vai ter alguns exercícios lá que vão trabalhar a eletrostática. Agora eu posso começar a falar de movimento de elétrons. Então eu estou salvando essa daqui. E entro numa nova área que é a eletrodinâmica. Agora existe movimento, tudo bem? E como existe, então ela vai tratar do movimento. E a gente tem que lembrar que é um movimento ordenado de elétrons. Sempre que eu tenho um movimento que é chamado de movimento ordenado de elétrons, eu crio uma coisa extremamente importante chamada de corrente elétrica. A corrente elétrica, ela é simbolizada pela letra I, tudo bem? E ela vai ser calculada como a carga Q dividido pelo tempo T. Então, deixa eu colocar aqui carga dividido por tempo. Então, eu tenho carga dividido por tempo. Unidade de medida é extremamente importante, então eu tenho que lembrar com o quê? Eu tenho que lembrar que a carga ela está em Coulomb, enquanto o tempo está em segundo. Se eu dividir 1 Coulomb por segundo, eu fecho aqui a unidade de medida da carga elétrica, que é o ampere. Então, eu tenho aqui o ampere como unidade de medida para a corrente elétrica. Essa é a maneira que eu calculo. Só que o nome do movimento ordenado é importante trazer. Por que vai ocorrer movimento ordenado? Ele só ocorre se ocorrer diferença de potencial. Sem a diferença de potencial, eu não tenho corrente elétrica, tá? E aí, o que tem que lembrar quando eu falo ali da diferença de potencial? Gente, ela ganha o nome também de tensão, simbolizada pela letra U. E a unidade de medida disso é o volts. Quanto maior a diferença de potencial, quanto maior a quantidade de volts, maior a corrente elétrica que vai fluir ali. Ele é o principal responsável por gerar movimento de elétrons. O que vocês têm que lembrar, tá? Vocês têm que lembrar que quando eu falo da corrente elétrica, eu vou ter uma regra. Por quê? Vou ter dois corpos. Um corpo aqui, chamado de corpo A. Aqui um corpo B. Estou colocando entre eles um fio. Então, eles estão conectados, certo? E agora eu preciso estabelecer uma DDP. Então, digamos que aqui tem 10 volts, enquanto aqui tem 0 volts. E aí, digamos que esse corpo é um corpo que ele é positivo. Positivo não, negativo. E aqui eu tenho um corpo que ele é positivo. O que acontece? Qual vai ser o sentido real da corrente? O sentido real da corrente é do negativo para o positivo. Então, o que vai acontecer? Esse é o sentido real, que é o sentido dos elétrons. Só que devido a uma treta política imensa, foi adotado o contrário, que é o sentido convencional, sentido azul aqui, que é do positivo por negativo. Então, esse aqui é o chamado de sentido convencional. Nos nossos padrões de elétrica, a gente vai sempre usar o sentido convencional. O sentido real é só quando alguém te solicitar, que não vai ser sempre, tá? Uma coisa que pode aparecer também é essa ideia dos eixos aqui. Quando eu tenho um eixo, que é um eixo de corrente, I,
pelo tempo t. E aí o que acontece? Eu tenho uma figura geométrica sendo formada aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Deixa eu colocar ela aqui, certo? Então, digamos que eu tenho aqui uma corrente elétrica sendo formada. Então, tem essa área aqui, ó. Então, eu tenho aqui uma área. Essa área é numericamente igual, tá, galera? Essa área é obrigatoriamente igual à carga elétrica. Tem esse gráfico, achou lá, é de I por T, calculou a área, você tem a carga elétrica dele. Aqui temos as principais ideias sobre corrente. O que falta eu conectar agora é a ideia da resistência elétrica. Nunca, nunca, nunca você vai ter movimento de elétrons livres. O que acontece? Ele sempre vai ter colisões dentro da rede cristalina do material. Isso dá origem à ideia da resistência elétrica. Galera, a resistência elétrica, ela dá origem ao efeito Joule, que é nada mais, nada menos do que o aquecimento do material. Quanto maior a resistência elétrica do material, maior o efeito Joule, maior o aquecimento. E a fórmula que a gente vai usar para ela é que a resistência é igual a tensão U dividido pela corrente. Ó, tensão dividido por corrente. Deixa eu trocar essa cor. Então, a gente vai ter aqui, ó, U dividido pela corrente. Então, a tensão dividido pela corrente I. Galera, principal fórmula que cai todo ano no Enem. Então, vocês têm que guardar isso, tá bom? Isso vai dar origem a uma unidade de medida, que é o chamado Ohm. E ele vai aparecer como um símbolo, muitas vezes aqui, como esse símbolo aqui. Então você vai ver ele como esse símbolo e muito, muito, muito. Uma coisa que você tem que ficar ligeira também é a relação do gráfico. Se eu tiver um gráfico de, digamos assim, resistência não, tá? É tensão U em volts, né? Dividido pelo tempo em segundos. A inclinação desse gráfico, θ, é numericamente igual à resistência. Então, quer dizer que se você calcular a tangente de θ, você encontra a resistência elétrica em ohms. Ideia fundamental. Certo, certo? Galera, até o momento vocês conseguiram relembrar isso aqui? Suave, Maiara, de boa aí, Valentine, de boa, galera. Natália, Amanda, de boa? Sim, sim? Boa, boa. Então, ó, galera, ótimo. Estou salvando aqui essa tela. Vocês usarem também depois, certo? Vou apagar para a gente trazer uma ideia fundamental. A associação de resistências elétricas. Associação de resistores. Sempre que você for tratar um circuito ele vai precisar de algumas coisas. Então, o que ele precisa para poder existir? Primeira coisa que ele vai precisar é a famosa fonte de tensão. Ele tem um símbolo específico, esse aqui, ó. Um pauzinho, que ele é um pauzinho grande aqui positivo, seguido por um pauzinho pequeno aqui que ele é negativo. O que acontece? Aqui eu tenho fios, fiz a fonte de tensão. Aqui eu tenho os resistores que tem esse símbolo. Nesse caso eu tô... Ah, não apertei esse botão. E aí agora eu tenho os meus resistores. Então eu coloquei primeiro um resistor. Quando eu baixei, outro resistor. Então eu coloquei os dois aqui. E desenhei o circuito. Digamos que esse daqui é um resistor de 2 ohms. E esse é um resistor de 2 ohms. Nesse caso, dois iguais, tá?
e estou colocando uma fonte de 12 volts. Esse tipo de circuito ele é um circuito específico. Por quê? Porque a corrente elétrica, galera, que sai daqui, ó, ele dá a volta no circuito. Então, ela sai daqui, dá a volta no circuito, passa por todos e finaliza aqui. Então, só tem um caminho para a corrente. Toda vez que eu tenho um único caminho para a corrente, eu tenho um circuito que é chamado de circuito série. Galera, o circuito que é chamado de circuito série, ele tem corrente constante, corrente que passa por um, passa por todos. E nesse caso, a tensão é dividida. Muito cuidado nisso, tá? Tensão dividida. Se eu quero calcular a resistência do circuito todo, ou seja, a resistência equivalente, é simples. É R1 mais R2 mais Rn. Se tiver 1 milhão de resistências, vocês podem seguir ali calculando normal. Em contrapartida, eu tenho esse outro tipo de circuito aqui, que ele é diferente. Então, eu tenho a tensão aqui, eu tenho aqui. Então, eu tenho positivo, eu tenho negativo. Subiu, corta. Corta. Vem para cá. Corta, corta. Tenho 2 aqui. R1 e R2. E se você prestar atenção no que ocorre com a corrente é diferente, ó. O que vai acontecer com a corrente? Ela sai daqui. Então, ela tem um valor I aqui. Quando ela chega aqui, ela toma uma decisão. Ou ela passa reto, que é o meu I2, ou ela desce, que é o meu I1. Então, o que está acontecendo? A corrente ela é visivelmente dividida. Então, a corrente é dividida. E nesse caso, quem fica constante é a tensão. Você pode falar que a tensão é constante. Então, você tem valores iguais dele. Esse tipo de circuito tem um nome específico, tá, galera? É o circuito que nós chamamos ele de circuito. Que é o circuito que nós chamamos ele de paralelo. Deixa eu apagar isso aqui. Então, deixa eu tirar daqui. Esse é o circuito que ele é chamado de circuito paralelo. Ótimo. Então, ó. Esse circuito é o circuito que é chamado de paralelo. Galera, o circuito paralelo é mais complexo, tá? Se eu quero calcular a equivalente dele, eu tenho 3 maneiras. A primeira delas, tá bom? É caso tenha circuitos que são resistores iguais. Então, eu vou ter R1 dividido por N, onde N é o número de resistores. Caso eu tenha vários resistores iguais, tá bom? Caso eu tenha vários resistores, só que diferentes, eu vou usar a seguinte ideia. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Só apagar isso aqui. Então, vai ficar 1 sobre R2. Aqui vai ficar 1 sobre... Tirei, boa. Então, vai ficar só aqui 1 sobre R2. Deixa eu colocar aí, depois eu apago. 1 sobre R2. Então, o que acontece? Essa daqui é caso eu tenha ali resistências que são todas diferentes. E o último tipo, né? Que é caso eu tenha duplas de resistência, que aí também eu posso simplificar. A resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. E aí eu aproximei. Então eu tenho esses 2 tipos de circuitos importantes. A dica que eu sempre deixo, vou deixar de novo em vermelho, é para calcular equivalente, você tem que começar sempre pela resistência mais distante. Então, galera, sempre você começa pela resistência que está mais longe, tá bom?
para calcular, para poder analisar se ele é sério ou ele é paralelo. Isso quando eu estou falando de circuitos, são chamados de circuitos mistos. Galera, essa parte aqui ela é essencial. Eu vou estar cobrando amanhã na prova, mas é algo que eu chamo a atenção para vocês estudarem mais, porque isso aqui é certeza que vai cair no Enem, tá? Todo ano acaba caindo questões ali relacionadas a circuitos. Tudo bem? Galera, conseguiram pegar até o momento? Me dá um toquezinho, hein? Sim. Sim, suave? Boa? Então, ó, tô Sim. salvando. Obrigado. Então, ó, salvei. Tô apagando. Para trazer a ideia aqui quando eu falo de circuitos. Então, galera, quando eu tenho circuitos, você tem que pegar algumas ideias fundamentais, que são os aparelhos de medições. O que acontece? Dentro dos aparelhos de medições, eu tenho alguns que são clássicos. Um deles é chamado de amperímetro. Ele vai medir ali a corrente elétrica. E ele deve estar em série. Enquanto eu tenho o voltímetro, que mede a tensão e deve obrigatoriamente estar em paralelo. Então, um vai dar uma medida, outro vai dar outra, e você tem que controlar isso. Então, muitas vezes você vai ter ali exercício, você quer saber qual que é a medição do amperímetro, do voltímetro. Você tem que fazer toda a análise do circuito para ser capaz de calcular ali qual é a tensão e a corrente que aparece ali. Com base nisso, eu comecei a tratar para vocês os famosos geradores e receptores. Então, olha, quais são as ideias relacionadas a geradores e receptores? Gerador transforma energia não elétrica em elétrica. Então, você vai ter vários exemplos de geradores aí, por aí, pilhas, tal, tudo isso é gerador. Ele fornece ali uma certa tensão para você. Como ele fornece uma tensão para você, ele tem uma equação. Essa equação é chamada de equação do gerador. A equação do gerador ela vai ser o valor da tensão dele vai ser igual à força eletromotriz, que é caso a tensão, caso ele seja ideal, ou seja, não tenha resistência, menos R vezes I. Esse valor de E, ele será medido em volts, apesar de ser o nome de força eletromotriz. Ela é medida em volts. Enquanto esse U é a tensão, também medida em volts. E nós já sabemos que resistência é R, medida em ohms, enquanto eu tenho a corrente medida em ampere. Então, a gente já tem controle sobre isso. Uma coisa que a gente tem que chamar a atenção aqui é o gráfico. Quando eu tenho um gráfico de gerador, ele sempre vai relacionar ali o valor de U com o valor de I. E aí eu vou ter um gráfico que é característico. Qual é o gráfico característico? Ele começa alto e vai até lá embaixo. Esse local onde ele começa é a força eletromotriz, ou seja, o valor de E. Enquanto lá embaixo eu tenho uma corrente, que é a corrente onde ele para de funcionar. É a corrente de curto-circuito. Ele tem um valor ali direto. Então eu consigo tirar. E caso eu precise saber aqui qual que é o valor da resistência interna, eu também só tenho que calcular essa tangente aqui. Então, descobrir o valor de θ, vou fazer que a tangente de θ é igual a resistência interna. Contrapartida, eu tenho o receptor, que é justamente o contrário em tudo. O receptor transforma energia elétrica em não elétrica
elétrica em não elétrica. E o que acontece? Eu vou ter a equação do receptor que é muito parecida. Ela vai ficar aqui o U do receptor. É igual ao E, só que agora é mais R vezes I. A coisa que acontece é ele ficar positivo. O gráfico é muito parecido também. Só que agora, ao invés dele subir, ou ao invés dele descer, ele sobe. Então, eu tenho aqui o valor de E. Aqui o valor de U, ou seja, o gráfico dele normal. E lá embaixo eu tenho a corrente. Então, é só essa a diferença e eu consigo tirar as mesmas coisas, tá bom? A tangente de θ aqui. A tangente continua sendo igual à resistência. A tangente θ é igual à resistência. Certo, certo, certo. Então, ó, salvei e trouxe essas ideias. Galera, por enquanto de boa? Sim. Sim, eu sei que é conteúdo pra caramba, mas é o terceiro ano, né, rapaziada? Então, ó, apaguei e aí o que acontece? Teve uma aula que eu discuti com vocês sobre a lei de Kirchhoff, que é uma alternativa, tá bom? Pode usar ela no lugar do cálculo daquelas resistências elétricas ali. Como é que funciona essa lei de Kirchhoff? A lei de Kirchhoff, ela ia relacionar para vocês, certo? Que a soma das tensões dentro de um circuito fechado é igual a zero. E aí o que vocês podem fazer? Vocês podem trazer a tabela aqui que traz em relação a isso. A tabela diz o seguinte: se eu tiver um gerador, significa que a corrente, então gerador, a corrente sai do positivo. E aí você vai calcular isso como mais E. Mais E não, perdão, menos E. Menos E. Se ele for receptor, a corrente ela vai sair do negativo e eu tenho mais E. E a última opção é caso ele seja resistor. Se ele for resistor, a única coisa que eu coloco aqui é mais R vezes I. Vezes I. E aí matou o que está rolando ali, geradores, receptores e resistores. E aí você tem que fazer que a soma das tensões, então a soma de U, tem que ser igual a zero para você conseguir encontrar ali as suas correntes. Fechou, galera? Ali, suave? Sim, sim? Salvei aqui, tá? E vou trazer a última parte. A última parte traz para vocês a ideia de cinemática. E aí eu foquei na cinemática gráfica, ou seja, gráficos de cinemática. Então o que vai acontecer? São duas operações importantíssimas para você descobrir qualquer coisa em cinemática. A primeira delas, se eu tiver esse gráfico aqui, ó, de velocidade em metros por segundo, dividido pelo tempo em segundo. E aí, digamos que eu tenho aqui uma certa reta, pode ser para cá. Existe uma operação básica que é chamada de operação tangente, que sempre vai me dar alguma característica física. Para isso, para saber qual é a característica física, eu preciso obrigatoriamente dividir os eixos. Então, nesse gráfico de maneira específica, o que eu vou fazer? Eu vou fazer metro por segundo
dividido, deixa eu colocar aqui, dividido por segundo. Isso me dá uma unidade específica, que é o metro por segundo ao quadrado, que nós sabemos que é a aceleração. Então, a tangente desse gráfico me dá a aceleração. A outra operação é a operação de área. A operação de área ela tem uma ideia diferente. Qual vai ser a ideia dela? Vai ser multiplicar os eixos. E aí, eu multiplicando esses eixos, eu vou ter metro por segundo vezes segundo. O que vai me permitir que eu corte os segundos ali. Então, eu corto um e corto o outro. Aqui e aqui. Corto eles e vai me sobrar metros. Esse metros sem uma unidade de deslocamento. Então, a área desse gráfico me dá o deslocamento, tudo bem? E a tangente me dá a aceleração. Então, a gente tem ali a ideia, que é a ideia da cinemática gráfica. Na última parte, eu trago ali o lançamento, que é o chamado lançamento oblíquo. O que o lançamento oblíquo trazia para vocês? Ele trazia que, geralmente, eu posso dividir o eixo, ou seja, eu posso dividir ali um lançamento em dois eixos clássicos. Um eixo, que é o eixo X, onde ocorre um movimento que é uniforme, que tem como equação x igual a x0 mais vezes 0x vezes tempo. E aí esse V0x pode virar V0 apenas, porque o movimento é sempre igual. Enquanto no eixo Y, eu tenho o eixo que apresenta um movimento de queda livre. Então, eu vou ter três equações ali. Então, a primeira equação é y igual a y0 mais v0y vezes t, de tempo, mais gt quadrado dividido por 2. Sorvetão, só que agora aplicada na queda livre. Ou eu posso usar aqui VFY é igual a V0Y mais GT. Voat aplicado em queda livre. E Torricelli, que é VFY quadrado, é igual a V0Y quadrado mais 2 vezes G vezes H, que é a altura. Essas são as três primeiras equações importantes. As auxiliares nos dizem que eu preciso dividir a velocidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer que Vx é igual a V0, V vezes cosseno θ, sempre. Vy é igual a V vezes seno θ. V total ao quadrado é igual a Vx quadrado mais Vy quadrado. Estou aplicando Pitágoras. E a tangente do ângulo é igual a Vx dividido por Vy. Essas são as auxiliares. E agora as equações do movimento. As equações do movimento elas vão nascer de algumas premissas. Primeiro delas, velocidade no topo é igual a 0. Primeira premissa. Segunda premissa, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Só isso. Isso vai gerar as minhas equações. Primeira delas, a altura máxima vai ser obrigatoriamente V0y quadrado dividido por 2G. Então, essa é a equação caso eu precise da altura máxima. A equação do tempo de subida, então vai ficar, ó, o tempo de subida, TS, é igual a V0y sobre G. O tempo total, que é igual a, deixa eu ver aqui a equação, V2 V0y sobre G, gravidade. E
a última equação, que é a equação de alcance. O alcance máximo gerado pelo movimento será sempre igual a V0 ao quadrado vezes o seno de 2 tetas sobre, deixa eu só subir ela aqui, sobre G, que é a gravidade, sobre G. E aí mata quais são as equações. A única coisa que você tem que guardar é que existe o ângulo áureo, que é o ângulo que gera o maior alcance máximo, que é o ângulo de 45 graus. Agora acabou. Lindo e maravilhoso. Temos ali todos os temas da nossa prova, salvo e bonito aqui, exatamente tudo que vai cair. Galera, eu tô só tirando a gravação para poder falar com vocês aí. Então, estou